Nós vamos agora para mais uma análise desse importante livro, A Psicologia das Multidões, do ponto de vista da luz que ele projeta sobre o tema do fenômeno psicológico de massas, que faz parte da vida de toda e qualquer sociedade, que, contudo, se tornou exacerbado no nosso país nos últimos anos. Nós vimos antigas amizades rompidas, famílias, igrejas e a própria sociedade divididas. Gente que considerávamos boa e razoável foi vista com comportamento bizarro, defendendo o indefensável, negando fatos e devotando fidelidade cega ao seu político de estimação. Então vamos agora para a análise da página 51, num parágrafo importante, no qual, essa é uma seção do livro, na qual Gustave Le Bon procura mostrar o quanto 5 características fazem parte da vida daqueles que foram atingidos por esse fenômeno. Ele diz que na multidão nós encontramos impulsividade, instabilidade, irritabilidade, sugestionabilidade, credulidade. Qual o motivo? O inconsciente governando tudo. O indivíduo foi remetido para a área da não razão. Ele não usa mais o cérebro, ou as suas avaliações racionais são condicionadas pelo seu inconsciente. E aí então você encontra uma pessoa que está absolutamente convencida da justeza da sua posição e que por isso se torna impulsiva, instável, ela não pensa na possibilidade de estar equivocada. Não pensa, não passa pela sua cabeça, sabe? Chegar à conclusão que ela e o grupo a que pertence enlouqueceram. Então, faz parte desse fenômeno, repito, a impulsividade, diz Gustave Le Bon, a instabilidade, a irritabilidade, é claro, a pessoa está certa. Ela vê alguém, um grupo, um coletivo, um movimento, partido político como inimigo da sociedade, então essa pessoa se torna profundamente irritada, porque ela vê o grupo a que pertence sendo prejudicado por gente que aos seus olhos não deveria nem existir. E ele ainda menciona outras 2 características importantes. A sugestionabilidade, as pessoas se tornam muito sugestionáveis. Claro, são em razão de encontrarem-se sob o domínio do inconsciente, são descaradamente manipuladas por profissionais que sabem lidar com esse estado de alma do ser humano. E, por fim, ele fala da credulidade. Pessoas se tornam profundamente crédulas. Então vamos às passagens sobre as quais, nas quais Gustave Le Bon defende os pontos. Primeiro, página 51. Eu extraí um parágrafo que eu acho de grande importância. Lembre-se que o que eu estou fazendo nessa série é extrair dos livros que eu li as suas declarações mais importantes. E agora nós vamos para um parágrafo na página 51 dessa edição que diz o seguinte, abre aspas, insensível a nuances. O que significa? As pessoas veem tudo em termos de preto e branco. São radicais. São obstinadas. Então, insensível às nuances, a multidão vê todas as coisas em bloco e não conhece as transições. Na multidão, o exagero de um sentimento é fortalecido pelo fato de que, propagando-se muito rapidamente mediante sugestão e contágio, coisa assim, pega fogo, é como pegar fogo em capim seco. É um negócio impressionante. Sai a notícia numa rede social, alguém levanta alguma teoria conspiratória e subitamente estão todos falando a mesma coisa, defendendo o mesmo ponto de vista, sem a mínima preocupação de responderem a seguinte pergunta: qual é a fonte da informação que para todos foi passada? E ele prossegue dizendo,
Então, na multidão, o exagero de um sentimento é fortalecido pelo fato de que, propagando-se muito rapidamente, mediante sugestão e contágio, é muito importante. Olha, o valor de nós lermos um livro como esse é que nós podemos viver a bendita experiência de ser inoculado em nós esse tipo de preocupação, de dúvida, de nós não recebermos as informações e as tomarmos como líquidas e certas, de lidarmos de antemão com ceticismo, até que, ou pelo menos com agnosticismo, com uma dúvida, até o ponto de, a partir de informações seguras, podermos defender o que de fato pode ser considerado como verdadeiro. Então ele termina dizendo nesse parágrafo o seguinte: a aprovação de que se torna objeto aumenta a sua força consideravelmente. É muita gente pensando a mesma coisa. Na página 52, nós nos deparamos também com 2 importantes parágrafos. Olha esse aqui. Abre aspas. A suspeita enunciada, e há sempre gente disseminando suspeita. É uma coisa impressionante, porque você tem alguém que faz oposição ao seu grupo. Então, ou você descobre um erro desse opositor e o espalha impiedosamente pelas redes sociais, ou então, quando essa pessoa não foi encontrada em algum equívoco, em algum deslize moral, calúnias são criadas e espalhadas, sabe, impiedosamente. Então a suspeita enunciada logo se transforma em evidência indiscutível. Família vai acabar. As portas das igrejas serão fechadas, sabe? Tal ideologia política será implantada no país. E, portanto, todas as liberdades e direitos civis, sociais e políticos serão eliminados. Impressionante. Então, uma ponta de antipatia ou desaprovação que no indivíduo isolado permaneceria pouco acentuada, logo se torna um ódio feroz do indivíduo em multidão. Sob esse fenômeno, aquilo que poderia ser visto como uma antipatia, sabe? Você olha e diz: não me agrada esse comportamento, o que essa pessoa falou, sabe, o que ela defendeu. Eu discordo. Não, você passa a ver essa pessoa com ódio. Você passa a simplesmente anelar pela sua destruição e celebra toda calúnia que surge e trata de divulgá-la. Cá entre nós, sabe, pensando na fé cristã, isso não é coisa de cristão. E aí Gustave Le Bon prossegue dizendo: a certeza de impunidade, tanto mais forte quanto mais numerosa for a multidão, porque é tanta gente defendendo a mesma coisa, que a pessoa passa a ter certeza de que o seu erro, sabe, não será punido. Olhe para o que aconteceu no 8 de janeiro do ano passado em Brasília. Aquelas pessoas estavam certas que não seriam punidas. Por quê? Porque julgavam que tinham o apoio da multidão, o apoio de políticos profissionais, do apoio das Forças Armadas. Elas estavam certas que poderiam depredar todo o patrimônio público, entrar no Palácio do Planalto, no prédio do Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, e que não seriam punidas. Então o autor percebeu isso no seu tempo. Uma ponta de antipatia ou desaprovação que a certeza de impunidade, tanto mais forte quanto mais numerosa for a multidão, e a noção de um poder momentâneo considerável devido ao número, tornam possíveis para a coletividade sentimentos e atos impossíveis para o indivíduo isolado. Então o indivíduo, sob esse fenômeno psicológico de massa, na multidão, ele passa a ter sentimentos que não teria se não estivesse na multidão. E aí ele prossegue dizendo: nas multidões, o imbecil,
O ignorante e o invejoso se liberam de seu sentimento de nulidade e de impotência, substituído pela noção de uma força brutal, passageira, mas imensa. Então é isso, o sujeito se vê cercado de gente, todos defendendo as mesmas coisas, ele se vê como pertencente a esse grupo, que ele passou a considerar como todo-poderoso, e aí essa pessoa que não tem a mínima competência para nada, se sente, sabe, uma semideusa, um semideus. Último parágrafo da página 52, que julgo de imensa importância. Olha lá. Sendo a multidão impressionável, apenas por sentimentos excessivos, a multidão é impressionável apenas por sentimentos excessivos. Agora ele fala sobre como o orador o formador de opinião deve se dirigir à multidão. O orador que quiser seduzi-la deverá abusar das afirmações violentas. Ele percebeu isso no século XIX. E é claro, analisando toda a história pregressa da humanidade. Então, ele chegou a essa conclusão, sabe, que me parece assim, você não vê aqui uma pessoa lidando com um instrumental científico, mas basta você ter olhos, ser um bom observador para perceber isso. Sabe, eu não tenho como mostrar mediante pesquisa, mediante análise, dados objetivos, que a coisa ela se processa dessa maneira. Mas é o que nós vemos de modo escancarado. Vemos o quê? Repito, como a multidão é impressionável, apenas por sentimentos excessivos, ela precisa de sentimentos excessivos. O orador que quiser seduzi-la deverá abusar de afirmações violentas. As multidões são enfeitiçadas por esses oradores que esbravejam, que julgam que gritar, sabe, melhora uma tolice, uma declaração descabida, sabe, uma idiotice. Exagerar, olha só, conselho que ele dá para oradores que querem conquistar as multidões. Exagerar, afirmar, repetir e nunca tentar demonstrar qualquer coisa por meio de um raciocínio são os procedimentos de argumentação familiares aos oradores das reuniões populares. Então, você e eu temos a obrigação de exigir raciocínio lógico, afirmações baseadas em dados concretos. Nós temos que perguntar para essa criatura de onde o Senhor tirou o que está declarando. Apresente-me as evidências. Como posso chegar às mesmíssimas conclusões? E nós temos obrigação, para não sermos também devorados por esse fenômeno, veja só, nós precisamos ouvir quem faz contraponto ao que essa gente está dizendo. Gente, isso é uma questão de honestidade intelectual. Nós pararmos para pensar naqueles que simplesmente desconstroem o que esses formadores de opinião fanáticos estão a propalar. É isso. Olha, eu quero dizer que esse vídeo que você está assistindo faz parte da série, eu ainda não sei o nome, Biblioteca do Antônio, Livros da Minha Vida, sabe? Eu estou para escolher o nome, mas o que eu estou fazendo é bastante claro. Eu estou pegando os livros aqui da minha biblioteca e tirando das prateleiras os que marcaram a minha vida. E desses livros extraindo suas principais declarações e as apresentando nessa série, sabe? Sempre fazendo algum comentário. Espero à luz do Evangelho de Cristo, tá bom? Então é isso. Olha, eu quero também convidá-lo a dar uma olhadinha no final desse vídeo, logo após o término da minha fala, em sugestões que eu faço de você colaborar com esse canal. Você pode ter certeza de que estou precisando. Se não precisasse, eu não tocaria no assunto, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo, porque nós devemos ter aí sobre o Psicologia das Multidões aí uns 4 ou 5 vídeos mais, tá bom? Um forte abraço.